A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vire. Aqui, ó. O ícone da Imaculada. Meus queridos, esse irmão ainda vai falar de idolatria. Meus irmãos, não foi à toa que eu estudei mais de 20 anos sobre idolatria, não. Foi para falar exatamente de idolatria. Para que eu estudei? Né? Para que eu estudei? Para eu colocar esses estudos à disposição dos outros. Certo? Veja só. Hoje eu vou te mostrar como a mesma imagem. Essa daqui mesmo. Essa aqui mesmo, ó, um ícone de Nossa Senhora. Você está vendo aqui atrás. Você sabia que esse ícone pode se tornar um ídolo? É aí aonde está a confusão protestante. Aqui é um ícone. Meus queridos, não esqueça aquele like em nome de Jesus, minhas queridas irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Preste atenção. Esse ícone de Nossa Senhora é um ícone. No grego, a imagem é definida por dois termos. O primeiro termo é o ícone. O ícone é quando a imagem nos aponta para o sagrado, nos aponta para Deus. Quando a imagem aponta para Deus, que ela não traz a glória em si mesma, mas aponta para Deus, é um ícone. Agora, quando a imagem traz para si mesmo o título de Deus e ela é adorada como um Deus, somente a ela e a mais ninguém, e não aponta para o alto, mas para si próprio, ela é um ídolo. Então, esses dois termos, em grego, você pode encontrar da definição, que dá a definição para a imagem. Aí está, ícone e ídolo. Aqui não é um ídolo, aqui é um ícone, porque aponta para Deus. E já que a serva, fazendo tudo o que ele vos disser, ela aponta para Deus. Por isso ela é o quê? Um ícone. Agora, se essa imagem de Nossa Senhora, que é um ícone, nós mudarmos isso e dizer, não, agora não é mais Nossa Senhora. Agora não é mais um ícone. Não aponta mais para Deus. Agora ela, nós vamos declarar ela um Deus ou uma deusa, e ela vai apontar para si mesmo toda glória, toda honra, toda adoração para si próprio. Torna-se ídolo. Eu vou mostrar para vocês como Deus mandou fazer. Olha aí, você está vendo aí no capítulo 21 de Números. Veja que a serpente de bronze, ela era um ícone. Ela era um ícone. E eu vou mostrar para vocês isso. Como ela era um ícone. Mas vou mostrar quando ela se torna um Deus em minúsculo. Se torna um ídolo. Como as pessoas têm o poder de fazer isso. Uma coisa eu digo para vocês, se alguma paróquia, algum padre mudar a identidade da Virgem Maria, de Jesus Cristo, de algum santo, pode ter certeza que o padre vai ser excomungado. Em nenhum canto do mundo se muda a identidade de um ícone. Não é? Porque ela aponta para Deus. Ela não recebe a glória é para Deus. Presta atenção. Quando que alguém pega as imagens dos santos católicos e faz delas um Deus? O Espiritismo. O Espiritismo pega e troca a identidade de São Jorge. Eles trocam a identidade de São Jorge, dizendo que São Jorge é Pai Ogum. Pai Ogum. Então o Espiritismo muda a identidade de São Jorge. Então, mudando, tirando, já não é mais São Jorge, já não é mais um santo, já é pai deles, Ogum, Pai Ogum. Então o que acontece? Trocaram a identidade de São Jorge. Então ele tornou-se para eles um Deus, um ídolo. Católico faz isso não, protestante.
Vocês acusam sabendo que vocês estão mentindo. Vocês sabem que estão mentindo. Vocês sabem que estão mentindo. Sabe? Não tem condições de um negócio desse, não. Não existe um negócio desse. Não tem condições de um negócio desse, não. Não tem condições de um negócio desse. Presta atenção, meus irmãos. O povo blasfemava contra Deus, contra Moisés, o chefe do povo de Deus. Hoje, a pessoa do Papa Francisco, o líder do povo de Deus. Caminho de minhas ovelhas, não é? O sucessor de Pedro. João 21:15. Presta atenção. Olha o que acontece. O povo veio a Moisés e disse-lhe: pecamos murmurando contra o Senhor e contra ti, reconhecendo seu pecado. Roga ao Senhor. Olha, Moisés era um mediador. Até então aqui, Moisés era o quê? Um mediador de intercessão e um mediador de salvação para esse povo. Claro que ele é antes de Cristo. Quando Cristo vem, Cristo é o mediador de redenção. Então não se precisa mais de mediador de redenção, porque Cristo é o mediador de salvação. Diferentemente de outro problema protestante que eles mesmos fazem, porque eles são mediador de intercessão e ainda conversam besteira, dizendo só Jesus é mediador de intercessão. Porque não entendem a Sagrada Escritura, são cegos aos olhos da Bíblia Sagrada. Que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu, olha aí, de verde, ó. Moisés intercedeu pelo povo. E o Senhor disse a Moisés: faz uma serpente. Olha aqui. Como é que está aqui o nome, meus irmãos? Como é que está aqui o nome? Olha só. Uma o quê? Uma serpente. Uma serpente. Deus não disse para Moisés: faz para este povo um Deus. O Êxodo 20, verso 3 diz: não terás outros deuses diante de mim. Deus não disse: não terás outros santos diante de mim. Não tem na Bíblia. Deus disse lá em Isaías: não cede minha glória aos ídolos. Não cede minha glória aos santos. Perdão, os protestantes entendem para os santos. Porque eles transformam ídolos, eles transformam os santos em ídolos, por isso são idólatras. Não há outro Deus fora de mim. Não existe. Não quer dizer que Deus disse: não há outros santos fora de mim, porque Deus disse isso e São Pedro confirmou: sede santos, porque eu, teu Deus, sou santo. Então Deus fabrica santos. Agora esse protestantismo pega o termo santos e transforma em ídolo. Na cuca vazia, desmiolada da lavagem cerebral. Ó. Deus mandou fazer o quê? Uma serpente, uma imagem de uma serpente e colocar numa haste que era em forma de T. Serpente ardente e mete-a sobre um poste. No original está haste. Todo que for mordido, olha só, aqui de laranja. Tudo que for mordido, agora, ó, olhando para ela, será o quê? Será salvo. Espera aí. Pacata. Aqui está. Meus queridos, aqui está quando a imagem é um ícone e não um Deus. Quando a serpente, Deus mandou fazer uma serpente. Moisés fez uma vaca? Não. Moisés fez um macaco? Não. Moisés fez um cavalo? Não. Porque se o cara pegar um cavalo e chamar de serpente, ele está mudando a identidade do cavalo. Isso é idolatria, irmão Fábio? Não. Mas se continuar, se chamar o cavalo de serpente e cultuar a serpente, dizendo que ela é um deus, aí é idolatria. Nós somos seres humanos. Mas cada seres humanos, nós recebemos um nome no dia do batismo. Meu nome é Fábio. Aí quer dizer que o meu nome, nós somos seres humanos. O nome mudou a identidade do ser humano.
o nome mudou a identidade do ser humano. Sim. Mudou, porque agora eu me chamo Fábio. Eu continuo sendo ser humano. Eu continuo sendo a imagem e semelhança de Deus. Me chamando de Fábio. Mas se alguém me cultua o Fábio como um Deus, como um ídolo, aí é idolatria. É o que acontece com os famosos, com jogadores, com cantores, atores. Aqui, ó. Serpente, olhando para ela, será salvo. Para quem? Para a serpente. Ó, porque é um ícone. Não é um Deus, é um ícone. Entendeu? É um ícone. Então, todo que for mordido, ou seja, tudo que for acometido por uma enfermidade, tudo que for acometido por algo que não está dando certo na sua vida, olhando para essa imagem, que é um ícone, será salvo. Oh não, Protex! Aqui está, meus irmãos, um ícone. Ao protestante sem entendimento, um protestante sem entendimento, ele vai dizer, mas o rei quebrou porque esse ícone era um Deus. Não, aqui não era um Deus. Deus não manda fazer ídolos, que é imagens de deuses. Moloque. Aliás, Astarte, né? Baal. Aliás, os senhores protestantes que não têm conhecimento, vou dar aqui uma pitadazinha, colocar aqui um salzinho sobre o Êxodo, capítulo 20, versículo 3 a 5. O povo tinha acabado de sair do Egito, por isso o Êxodo. O Êxodo significa o quê? A saída do Egito, não é? A passagem pelo Mar Vermelho. E o que é que aquele povo trazia na bagagem do seu coração? O que eles viram no Egito? A adoração aos ídolos, aos deuses egípcios. Presta atenção. Quando Deus disse no verso 4, do capítulo 20 do Êxodo, não farás para ti imagem de deuses que está em cima no céu. Presta atenção. Em cima no céu, embaixo na terra e nas águas do mar. Presta atenção. Em cima no céu. O que foi que eles aprenderam no Egito? Que em cima do céu, os egípcios adoravam 5 deuses dos ares. 5 deuses das nuvens. Por isso Deus, eles tinham recém saído do Egito, esse povo. Então Deus estava proibindo. Por quê? Porque sabia que eles eram fracos. Mais tarde, está lá em Números, ia se lembrar das cebolas do Egito, desejar voltar para o Egito, poderia que acontecer o quê? Que eles lembrassem também dos deuses egípcios. Ah, aquela fartura dos deuses egípcios. Por que fizeram o bezerro de ouro? Por quê? Porque aprenderam no Egito. Era a crença egípcia que traziam com eles na bagagem. Está entendendo, meus irmãos? Aí Deus disse, não faça imagens de deuses que há no céu. Os egípcios adoravam 5 deuses do céu. 5 deuses. Dos ares, as nuvens. Deus disse, na segunda parte, não faça para ti imagem do que há na terra. Os egípcios adoravam 5 deuses da terra. 5 deuses da terra. E na última Deus disse, nem do que está no mar, ou alguma tradução, nas águas debaixo da terra. Porque os egípcios adoravam 3 deuses do mar. É por isso que os protestantes não conhecem de Bíblia. Protestante não conhece de Bíblia. Protestante só lê para adulterar Êxodo 20 e para adulterar Salmo 115. E mais nada. E os irmãos de Jesus. A Bíblia, claro que diz que tem irmão de Jesus. Nós confessamos, nós cremos que Jesus teve irmãos. Mas a Bíblia não mostra em nenhum canto filhos da Virgem Maria, em nenhum lugar. Não tem canto nenhum na Bíblia. Então isso é o quê? Uma deturpação das Escrituras. 2 Pedro 3,16. Adulteram as cartas de Paulo, fazem com todas as Escrituras para suas próprias condenações. Esse é o protestantismo. Então veja, quando nós olhamos ainda para a sabedoria, olha só, sabedoria, capítulo 16, meus irmãos, preste atenção. Como é forte isso aqui, ó. Sabedoria, capítulo 16. Deixa eu pegar aqui. Sabedoria, capítulo 16.
O capítulo 16 da sabedoria fala justamente disso aqui, ó. Deus trata cada um segundo os seus méritos. Aí quando nós pegamos aqui no capítulo, no versículo 5 ao verso 7 da sabedoria 16, ela fala desse texto aqui, ó. Ela fala disso aqui, ela explica isso aqui, presta atenção. Efetivamente, quando o cruel furor dos animais os atingiu também, enquanto perceberam com a mordedura de sinuosas serpentes, vossa cólera não durou até o fim. Por quê? Não durou até o fim. Porque eles clamaram, eles rogaram. Eles eram picados pelas serpentes e morriam. Você pode pegar aqui do versículo 1 até o versículo 9 que você vai ver. Todos que eram picados pela serpente olhavam para a serpente, para o ícone, para a serpente. Não olhava para Neustan. Aqui não era Neustan. Aqui era a serpente. E eram o quê? Eram salvos, meus irmãos. A imagem salva, que aqui está dizendo que a imagem salva. Uma imagem que ela é um ícone e ela aponta para o sagrado, ela aponta para Deus, ela salva. É a Bíblia que está dizendo. A palavra minha não, está aqui, ó. Agora os hereges chegam aqui e dizem, essa Bíblia está adulterada. A deles está sim adulterada, isso aqui, tá? Dos protestantes. Eu tenho umas aqui que está adulterada. Adulteraram isso aqui, tiraram esse termo aqui. Se for mordido olhando para ela, será salvo. Tem delas que ali vê, será salvo, para dizer que a imagem não salva. Mas o ícone está dizendo que salva. O ícone salva porque o ícone aponta para Deus. E é o ícone que salva, não é Deus que salva. Quando eles olhavam para a serpente, era a serpente que curava eles, não era Deus que curava. Porque estava olhando para o ícone. Corpo pelo sovaco. Olha, continuando no livro da sabedoria, olha, falando disso aí, ó. Verso 6. Foram por pouco tempo atormentados por sua correção. Porque por blasfemarem, eles mesmos reconhecem. Por blasfemarem, né? Contra Moisés, que é murmurando contra o Senhor e contra ti. Aí está. Continua o texto sagrado. Por uma correção, eles possuíram um sinal de salvação. Espera aí. Eles possuíram um sinal de salvação. Sabedoria, capítulo 16, versículo 6. Aqui está. O sinal de salvação. O ícone, a serpente. Olhava para a serpente e eram o quê? Salvos. Eram salvos. Aqui está. Veja, meus irmãos. Olhava, aí, outra vez o 6. Foram por pouco tempo atormentados para sua correção. Eles possuíram um sinal de salvação que lhes lembrava o preceito de vossa lei. Aqui, ó. Verso 7 agora. E quem se voltava para ele era salvo. Espera aí. Todo aquele que for mordido, olhando para ela, será salvo. Verso 7. E quem se voltava para ele era salvo. Espera aí, irmão, mas aqui, no livro da sabedoria, 16, verso 7, está falando ele. Aqui fala ela. Aqui fala ela. Então está contraditório o texto sagrado. Não, meus irmãos. Porque não era o ícone que salvava. Era Deus que salvava. O ícone aponta para Deus. E quando o ícone aponta para Deus, Deus salva. Por isso não está errado o texto. O versículo 7 do 16 da sabedoria. Explicando isso aqui. E eu vou mostrar, vou terminar o versículo para você entender que é Deus salvando pelo ícone. Ó. Quem se voltava para ele era salvo. Porque estava se voltando o quê? Para o ícone. Para a serpente. E Deus salvava. Ó. Não em vista do objeto que olhava, mas por vós, Senhor, que sois o Salvador de todos. Espera aí. Pacatá. Meus irmãos, quando eles olhavam para o ícone, para a serpente, era o Senhor que salvava. Quando nós olhamos... Opa, desmoronando aqui as coisas. Quando nós olhamos para um ícone que aponta para o sagrado,
O sagrado nos salva. O protestante não olha para a ícone. O protestante olha para o invisível, olha para a não existência. A não existência do sobrenatural. Por não compreender o sobrenatural de Deus. Por serem cegos e carnalistas. Aqui está. Eram salvos. E quem se voltava para ele era salvo. Não em vista do objeto que olhava. Porque o objeto em si não salva. O objeto em si não salva, não tem poderes mágicos, não faz nada. Quem é que salva? Deus, através do ícone. Através de uma imagem, que é um ícone que aponta para Deus. Esse é o sinal do ícone. Moisés fez, pôs uma serpente de bronze, fixou em um poste, e se alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e conservava a vida. Querem ver agora como tornam um ícone em um Deus? Olha só. Aí está, meus irmãos. Aqui está agora. Essa serpente de bronze maravilhosa. A serpente de bronze que salvou tanta gente porque ela aponta para o sagrado. Aqui está a serpente, ó. A serpente e o sagrado. Ela aponta para o sagrado. E o sagrado salva através do ícone. Nós vimos que Deus salvava aquele povo através da serpente de bronze. Porque ela era o quê? Um ícone. O que é um ícone? Porque ninguém mudou a identidade dela. Ela era serpente, até então serpente, lá no Números 21. Mas aqui eles mudaram a identidade dela. Aí o problema está aqui, ó. Vamos ver quando ela se torna... Ela é um ícone, mas ela se torna um ídolo. Vamos ver, ó. Você vai pegar comigo aí, ó. Vamos lá. Nós estamos em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Presta atenção. Você vai ver aqui comigo. Vamos lá. O rei Ezequias, quando assumiu o trono, o que foi que ele fez? Destruiu os lugares altos, quebrou as estelas, cortou os ídolos de pau de Acerás. Despedaçou a serpente de bronze. Era a serpente de bronze que Moisés tinha feito. Aí. Por que ele quebrou a serpente de bronze? Aí é o que os protestantes não entendem. Veja, a serpente de bronze. Ela é um ícone onde ela representa as imagens dos santos de Jesus Cristo e da Virgem Maria, que são ícones. Aponta para o sagrado. Agora, eu disse no começo desse vídeo, quando se muda a identidade e passa a acreditar que aquela imagem mudaram a identidade da serpente. Em primeiro lugar está aqui, ó. Porque os israelitas tinham até então queimado incenso diante dela. Em primeiro lugar, eles queimaram incenso diante dela. Por que eles queimaram incenso para ela? Porque eles mudaram a identidade dela. Aqui está, de vídeo, ó. Ó. Chamavam-na de Neustã. Aí está quando a serpente de bronze deixa de ser um ícone e se torna um ídolo. Se torna um Deus. Veja que a Bíblia é clara. Era a serpente. Aqui, ó. A serpente de bronze. Veja, a serpente de bronze. Veja, quando ela é apenas serpente, tem o seu nome original do que realmente ela é um ícone. Mas quando ela passa a se chamar isso aqui, que segundo os estudiosos diz que esse era o nome de um... referia-se a uma divindade suprema, uma espécie de um deus pagão. Mudaram a identidade. Já não é mais serpente, agora é Neustã. Aí ela se tornou um deus. Aí passaram a queimar incenso para ela. Passaram a dizer, não, essa aqui é Neustã. Esse aqui é um deus. E só esse Deus salva, não tem outro fora esse. Aqui está a idolatria. É a mesa do bezerro de ouro. A mesa do bezerro de ouro.
fizeram o quê? O bezerro. E aí quando fizeram a imagem do bezerro, trocaram a identidade. Já não é mais o bezerro, é um Deus. Aqui já não era mais a serpente. Aqui, ó. Aqui já não era mais a serpente, era o quê? Neustã. Um Deus. É só dessa maneira, eu disse no início desse vídeo, que o Espiritismo pega as imagens dos santos católicos e eles mudam a identidade. Eles mudam a identidade. Né? Chamam Nossa Senhora Aparecida de Mãe Preta e outros santos católicos, que eles usam o cura d'Ars, eles usam São Cosme e Damião. Eu estive falando com o espírita, ele teve me explicando tudo, o que fazem, né? O nome que dão, eles mudam a identidade de São Cosme e São Damião, São Marco e Santa Mâncio, eles mudam a identidade. Eu falei no início do vídeo que eles mudaram a identidade de São Jorge para Pai Ogum. Né? Veja, aqui eles mudaram a identidade da serpente para Neustã, por isso que o rei quebrou. Aqui. Despedaçou a serpente de bronze. Despedaçou a serpente de bronze. Por quê? Porque trocaram a identidade dela. Já não era mais uma serpente. Era o quê? Um Deus. Um ídolo. Então, o termo grego que dá definição à imagem, há dois termos gregos. Ícone, que aponta para Deus, para o sagrado. Quando ela era apenas a serpente, quando ela era apenas a serpente, ela estava apontando para Deus, porque foi uma ordem de Deus fazer ela. Então veja, lá no Êxodo 20, verso 3, não façam mais do que há em céu na terra. Se você pega o capítulo 4, versículo 16, de Deuteronômio até o 19, está mostrando que não faça imagem de réptil, não faça imagem de cobra, de pássaro, de homem que está aqui na terra. Não que está no céu, glória. Mas Deus manda fazer do que está aqui na terra, uma serpente. Por quê? Porque uma serpente é apenas uma serpente. Agora, uma cobra, apenas uma cobra. Agora, se pegar a cobra e mudar o nome dela para torná-la um Deus, está aqui, ó. E chamavam-na Neustã. Como fizeram com o bezerro de ouro. Quando Salomão faz o templo, 1 Reis 6, também está relatado em Crônicas, Salomão coloca 12 imagens de 12 touros lá dentro do templo. Depois os touros tornaram-se, mudaram a identidade dos touros? Não. Por isso que eles não eram ídolos, porque eram touros. Os 12 touros representam os 12 apóstolos do Cordeiro. Quando eu conversava esses dias com o irmão Miguel, construindo sobre a rocha, sobre o vídeo que eu fiz aqui, lá do capítulo 41, versículo 19, versículo 18 e 19, que ali está as duas naturezas de Jesus. O ser Deus, um querubim com duas faces, né? O querubim com a face de leão, porque a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. O salmista diz que Deus é como leão. Então, a parte leão do querubim representa que Jesus é Deus, teologicamente falando, e a parte humana, que Jesus é 100% humano. Então ele é 100% Deus e é 100% humano. A figura daquele querubim no templo representa o próprio Cristo que está no templo, na casa de Deus. Veja só. Mudaram, protestantes! Protestantes! Acorda, sai da mentira! Ó, mudaram a identidade da serpente para Neustã. Quer dizer Neustã, um Deus. O único Deus. Pegaram com uma imagem. Protestante, me mostra aí qual foi o católico que, em qualquer lugar do mundo, o mais ignorante que tiver na face da terra, que disse que a imagem, o ícone da Virgem Maria, que ela não era mais Maria, passou a ser uma deusa. Me mostra, protestante. Me mostra a paróquia, me mostra? Não tem. Agora eu já mostrei nesse canal que no século I, nas catacumbas de Santa Priscila, em Roma, tem imagens da Virgem Maria segurando Jesus, bebezinho, nos braços. Feito pelos cristãos do século I. Nas catacumbas de Santa Priscila, em Roma. Essa aqui, ó. Exatamente desse jeito aqui. Por isso que esse ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi encontrado na ilha de Creta. E foi feito pelos cristãos do século I.
Certo? Quem primeiro fez a imagem dessa senhora foi São Lucas Evangelista, o doutor Lucas, quando foi entrevistar ela para começar a escrever seu evangelho em Éfeso. Ele achou ela tão linda, tão majestosa, que ele, quando escreveu o evangelho, pediu autorização a ela para fazer a sua figura, fazer este ícone. Tudo indica que esse ícone venha da época de São Lucas. Porque é Nossa Senhora com o menino Jesus nos braços. E ela autorizou a fazer, e ele fez. Tem 3 réplicas originais no mundo. Uma na Polônia, outra na Rússia e outra, esqueci o país. E o original está lá em Roma. Certo? Feito por São Lucas. E diz os historiadores que São Lucas não fez só uma não. Fez várias figuras da Virgem Maria. Porque essa figura que ele fez da Virgem Maria com o menino Jesus nos braços descrevia os primeiros capítulos do seu evangelho. Até o nascimento, fugindo para o Egito com o menino nos braços, tudo mais. Só São Lucas escreveu a maternidade. Protestantes, tem que conhecer. Tem que conhecer para não sair por aí mordendo um e outro sem conhecimento. Espalhando as mentiras, as falcatruas. Certo? Aqui está. Quando um ícone se torna um ídolo. Quando uma imagem sacra se torna um ídolo. Quando se muda a identidade dela. Certo? E começa a assumi-la como um Deus. Lembra que os 3 reis levaram ouro, incenso e mirra? Mirra porque Jesus é rei. Mirra porque será queimado esse incenso para o rei. Mas também ela é amarga porque vai representar a morte de Cristo no Calvário. Então ela é para Deus. Aqui, ó. E eles fizeram... Ó, para Neustan, não para a serpente, para Neustan. Senso dentro dela. Da Neustan, a deusa. Meus queridos, está explicado? É tirando o couro pelo sovaco? Não esqueça aquele like, comente, se inscreva no canal, compartilhe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.